eu queria começar essa aula, a gente está retomando, né? Eu queria começar essa aula, especificamente nessa aula, chamando vocês para uma reflexão rápida, né? Infelizmente, do que acabou acontecendo. Queria pedir para vocês me acompanharem, eu vou fazer uma oração, e aí, independentemente da fé de cada um, do credo de cada um, das crenças, né? Eu acho que eu vou puxar um Pai Nosso, que é universal. E aí eu gostaria muito que vocês refletissem nesse momento inicial para a gente começar os trabalhos de hoje. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Deus conforte, né, a família e todos os amigos, parentes, tá? E que sempre lembrando que Deus sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor para todos nós, tá? Bom, vamos começar então essa parte. Eu vou pegar a apresentação de Século do Ouro para a gente começar essa nossa análise. Mas eu acho que eu já esgotei dela o que eu precisava. Mas vou chegar aqui. Deixa eu só ver. Essa parte nós já tínhamos visto, a questão dos principais impostos? Já. Já, né? Ótimo. Então, vou passar a questão do Santo do Pau Oco, e eu acho que aqui é que eu não tinha comentado, né? Apesar de que vocês já devem entender porque pesquisaram para a atividade. Então, assim, vários acordos, e eu já vou começando, tá? Vários acordos comerciais foram firmados por Portugal, logicamente, no período minerador. Alguns vantajosos, outros nem tanto, como foi o caso do Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, tá? Então, ali no dia 27 de dezembro de 1703, Portugal e Inglaterra vão firmar um acordo comercial. Por esse acordo, fica definido que a Inglaterra teria acesso com preços preferenciais ao vinho português, enquanto os portugueses se comprometiam a consumir os tecidos ingleses, as manufaturas inglesas, no que seria um acordo comercial também com taxas menores para os portugueses. Não precisa ser um grande entendedor de economia, né, para entender que as exportações inglesas eram maior para Portugal do que as exportações portuguesas para os ingleses, porque numa escala de necessidade, os tecidos e as manufaturas inglesas eram muito mais importantes e consumidas do que o vinho português. Então, a balança comercial portuguesa, por conta do Tratado de Methuen, ficou deficitária em relação aos ingleses. E aí o esquema, ele explica muito do que eu pedi justamente na questão. O ouro brasileiro saía para Portugal. Como Portugal tinha acordos e tratados econômicos com a Inglaterra, parte desse ouro meio que fazia escala em Portugal e acabava indo para os cofres ingleses, né? Dentro desse contexto. Tem até uma frase, né, do Galiano no livro de vocês, que eu até coloquei, né, na questão: o ouro deixou buracos no Brasil, palácios e igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Eu, particularmente, acho uma parte disso um pouco forçado, né? Atrelar a Revolução Industrial à questão do ouro português, do ouro brasileiro, mas, sem sombra de dúvidas, o ouro saído daqui foi importante para o início do processo de industrialização na Inglaterra, sem sombra de dúvidas, tá? Dentro desse contexto. Então, Tratado de Methuen, acordo comercial firmado.
Aqui, os principais cobranças e compromissos, tá? Se você para pensar, o ciclo aurífero, ele foi curto, porque os veios superficiais se esgotaram em pouco tempo. Os veios iam ficando cada vez mais profundos e as técnicas de mineração, para a época, eram ainda muito limitadas, não é verdade? Então, a cada novo ano, menos ouro tinha e, teoricamente, menos seria a cobrança de impostos. Por que teoricamente? Porque foi justamente o contrário. À medida que a quantidade de ouro foi escasseando, à medida que a quantidade de ouro foi diminuindo, foi justamente aí que a coroa portuguesa aumentou a carga tributária, aumentou a carga de impostos. Então, começa a definir, por exemplo, uma tonelada e meia de ouro por ano para a área mineradora, então 100 arrobas anuais. Dentro dessa cota, é importante que você entenda, cada família tinha a sua cota a ser cumprida. Vamos supor que, dividindo essa 1,5 tonelada de ouro, cada família mineradora, que tinha uma data mineradora, tinha que entregar para a coroa 100 quilos de ouro, ok? Vamos fazer esse raciocínio? Então, dentro dessa cota de 1,5 tonelada, cada família mineradora tinha que entregar 100 quilos de ouro no dia da derrama. E aí vinham os fiscais da coroa coletando o imposto. Suponhamos que chegou na casa do Caio, por exemplo, e que destes 100 quilos, que era a cota da família do Caio, a família tem atingido apenas 70 quilos, faltando, portanto, 30 quilos para a cota de 100. No dia da derrama, os fiscais da coroa poderiam invadir a casa do Caio e confiscar bens materiais até que a cota faltante de 30 quilos fosse atingida. Joias, móveis, cabeças de gado, por exemplo. Não precisa, como eu sempre digo, ser um grande expert em história para entender que o dia da derrama era um dia em que os ânimos estavam muito exaltados em Vila Rica. Era o dia em que o ódio contra a coroa estava muito evidente. Não é à toa, lá na frente a gente vai ver isso, não é à toa que dia 21 foi dia de Tiradentes, né? Que quando os Inconfidentes organizam o levante para acontecer justamente no dia da derrama, aproveitando a revolta da sociedade naquele dia específico, tá? Então, o que você precisa colocar de observação aí, ou guardar mentalmente? À medida que o ouro foi diminuindo, a cobrança de impostos foi aumentando sobre a região mineradora, gerando um cenário de revolta prestes a explodir, ok? Outro detalhe importante, a submissão de Portugal aos interesses ingleses, como nós acabamos de ver, exemplo importante, o Tratado de Methuen de 1703. Alguma dúvida aqui? Como é que está o áudio? Está tranquilo? Porque no horário anterior o áudio não estava muito legal, não. Para algumas pessoas. Eu posso ir seguindo? Tá tranquilo para mim. Tá Tranquilo? dando uma travadinha uma vez que outra, só que Ok. irrelevante. Beleza, Guilherme. De qualquer forma, obrigado, Marina. De qualquer forma, eu estou gravando aqui, tá? Eu vou dar um jeito de disponibilizar depois também, se for o caso. Mas, de qualquer forma, vamos seguindo então. Bom, Então, oi. Fala, Eduardo. você pode repetir para mim? À medida que o ouro foi À acabando, medida que o ouro foi escasseando, a cobrança de impostos sobre a região mineradora foi aumentando. Então, o que naturalmente deveria acontecer? À medida que ouro e diamantes foram diminuindo, a arrecadação deveria diminuir. Não. À medida que a quantidade foi diminuindo,
a coroa portuguesa foi impondo mais impostos sobre a região mineradora. Ok, Eduardo? Ok, obrigado. Beleza, nada. Pessoal, eu vou sair dessa apresentação e vou trazer a outra apresentação para a gente agora, tá? Aquela apresentação de Brasil colônia que a gente já tinha, analisado. Vou trazer por quê? Porque eu quero analisar as consequências em cima dessa apresentação, tá? A outra apresentação também tem as consequências, mais numerosas, inclusive, mas eu quero essa apresentação porque as consequências estão todas concentradas num slide só. Bom, quais as consequências do processo minerador? Tá? Então, vamos lá. Primeira consequência, eu vou descer todo o slide. Deixa eu só fazer um comentário mais detalhado sobre a primeira consequência. Primeira consequência, uma corrida para a região das minas. Naturalmente. Tá? Eu vou ter um rush para a região mineradora. E essa corrida foi tanto interna quanto externa. O que eu quero dizer com isso? Quando a notícia se espalha, a notícia de que havia se descoberto ouro e diamantes dentro da área colonial, logicamente eu vou ter uma vinda em massa de população de outras províncias, de outras regiões, marcadamente do Nordeste para cá, para o Sudeste, e eu vou ter uma imigração acelerada vinda da Europa, principalmente de Portugal, mas também de outros países europeus, como Espanha, como Inglaterra, por exemplo, que vieram, muitos clandestinamente, para a região mineradora. Tá? Então, eu vou ter uma corrida para a região do ouro. Quais as outras consequências? Então, eu vou deixar tudo aqui para você que está fazendo suas anotações ou que queira printar ou tirar foto e vou comentando sobre cada uma agora. Essa grande corrida, essa grande concentração populacional, logicamente vai gerar uma crise de desabastecimento de gêneros alimentícios. A outra apresentação, a apresentação Século do Ouro, ela tem um título entre parênteses, né? Não sei se você se lembra. Brasil, Século do Ouro e da Miséria. Então, assim, contraditoriamente, era um período de grande quantidade de minérios, ouro, diamantes, né? Mas foi um período de intensa fome na região mineradora. E faz todo sentido. Se você tinha uma data mineradora, você não ia, e eu já comentei isso, você não ia reservar um pedaço da sua data para criar gado, para plantar mandioca, feijão, milho, arroz. Não. Você comprava esses produtos. Só que não haviam gêneros alimentícios para todo mundo. Então, haviam pessoas que sobreviviam comendo ratos, comendo morcegos, comendo cães, né? O que é muito contraditório. E automaticamente, por conta da grande quantidade de minério, eu vou ter uma inflação dos preços. Tanto aqui no Brasil, né? Tanto aqui na colônia, quanto na Europa. Então, era fácil comprar 1 quilo de farinha de mandioca por 2 quilos de ouro. Comprar 1 quilo de carne por várias pedras de diamante. Porque tinha muito ouro, tinha muito diamante, tinha pouca carne, tinha pouco leite, tinha pouca farinha de mandioca. Então, os gêneros alimentícios eram muito escassos. E um detalhe, dentro desse raciocínio, muitos fizeram, olha esse raciocínio, hein? Muitos fizeram fortuna no período da mineração sem serem mineradores. Justamente nessas atividades econômicas complementares. Muitos fizeram fortuna plantando milho, mandioca, feijão, criando gado e abastecendo a região mineradora. Ok? É importante você ter essa noção também. Tá bom? Então, Maria Eduarda, não está no seu horário ainda não. Nós estamos no segundo ano. Mas vamos lá então. Então era importante isso, tá? É importante você ter essa noção. Muitos fizeram fortuna sem estar diretamente ligado ao processo minerador, tá?
Na Europa, eu vou ter uma revolução dos preços, né? Estava chegando muito afluxo de metais e, logicamente, os preços se ampliaram. Olha o quarto tópico aí. Eu vou ter uma urbanização e uma fixação do homem no interior da colônia nesse momento. Até então, aonde se concentrava a população? Até então, majoritariamente, no Nordeste e em regiões litorâneas. No Nordeste, por causa da questão açucareira e também por causa da capital, Salvador. Com a descoberta de ouro, eu vou ter uma transição, uma fixação dessa população mais ao interior da colônia, e eu vou ter uma transferência tanto do eixo econômico quanto do eixo político. Vou bem detalhado nessa parte agora. Por que se desloca o eixo econômico? Porque com a decadência da atividade açucareira e a consolidação da mineração, automaticamente eu vou ter uma maior importância para a região das minas do que para a antiga região açucareira. E isso faz com que haja a necessidade de se transferir a capital. Não é verdade? Em 1763, nós tivemos a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Ok? Então, a mineração transferiu o eixo econômico. Ok, de qualquer forma eu estou gravando, tá? Então, mais uma vez, a mineração transferiu o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste e transferiu o eixo político, porque a capital deixa de ser Salvador em 1763 e passa a ser o Rio de Janeiro a partir deste momento. Pergunta básica, pergunta bem básica. Por que não se transferiu a capital, por exemplo, para Vila Rica? Por que a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro e não vem para a região mineradora? Contato com os mares? Isso. Litoral. Eu precisava de uma área mais próxima à região mineradora, mas eu precisava de uma área litorânea. Eu precisava de uma área para escoar essa produção. E aí eu vou ter toda uma infraestrutura, né? Que você se lembra. A construção da Estrada Real. Por que a Estrada Real ela é edificada, ela é construída? Para ser uma única via de escoamento, uma única via de escoação da região mineradora para a região da capital. Era a área mais fortificada, para se evitar bandoleiros, para se evitar contrabando. Então, a produção, a arrecadação, saía toda pela Estrada Real, justamente que era a área mais fiscalizada e mais fortificada. Ok? Outro detalhe, e esse outro detalhe está na página... Esse outro detalhe está na sua página 57, que é a parte cultural, tá? Página 57, página 58, que é a questão do barroco, a questão do classicismo, tá? Que eu não vou me detalhar sobre isso, essa é a parte mais de literatura, né? Não é a parte que eu deixo para o professor de arte, professor de literatura de vocês. Mas o estilo arquitetônico, a questão da literatura, né? Em termos de arquitetura, está aí em negrito na sua página 58. Nomes como do Antônio Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho, Manuel da Costa Taide, o Mestre Valentim, são nomes importantes que se desenvolvem muito nesse contexto do enriquecimento da área mineradora, né? Vila Rica, Mariana, Congonhas, São João del Rei, Caeté. Então, obras, né, de renome do barroco ali dentro desse contexto da mineração. O aumento do fiscalismo português, isso é imediato, né? O aumento da tributação, o aumento da fiscalização. E olha o último tópico aqui, ó. Esse último tópico é importante, tá? Consequência da mineração. Eu vou ter uma sociedade predominantemente urbana, diferente da sociedade açucareira, que era uma sociedade predominantemente rural, e eu vou ter uma sociedade mais flexível,
a mobilidade social era maior. Nós já discutimos isso. Enquanto a sociedade açucareira era uma sociedade rural e rígida, a sociedade mineradora era uma sociedade urbana e flexível. Encontrou uma boa pepita de ouro, encontrou uma boa pedra de diamante, mudava a sua condição social. Tá? Então, era uma sociedade com maior flexibilidade social. Bom, consequências esgotadas. Alguma dúvida antes de eu mudar o slide? Você mencionou que tinha pedra de diamante. Sim. Tinha algum imposto Também. colocado nas pedras? Também. É o mesmo imposto? O quinto incidia. Exatamente. O quinto que valia para o ouro, valia também para a questão dos diamantes, tá? A quinta parte de tudo que era obtido. Ok? Ok. Beleza. Bom, vou dar só um tempinho a mais para quem está terminando as anotações e já vou emendar em outra análise. Esse período da história, a gente está entrando nos minutos finais, esse período da história foi um período muito conturbado. Ok? Esse período do processo colonizatório foi um período muito conturbado. Então, onde nós estamos entrando agora? Nós vamos entrar agora na análise de algumas dessas conturbações. O que eu quero dizer com isso? Durante o período colonial, nós tivemos uma série de revoltas que nós dividimos em duas categorias. Vou falar bem pausado para você fazer essa anotação, tá? Então, essas revoltas que aconteceram no período colonial, elas se dividem em revoltas que nós chamamos de revoltas ou rebeliões nativistas e revoltas emancipacionistas. Vou repetir, tá? Eu tenho dois tipos de revoltas durante o período colonial. As revoltas nativistas, que é a que nós vamos começar a analisar nessa aula de hoje, e as revoltas emancipacionistas. Entenda emancipacionistas como emancipação, separação, ok? Então, revoltas nativistas ou revoltas separatistas é a mesma coisa, tá? Quais são as revoltas nativistas? Vocês têm, na apostila de vocês, um quadro na página 59. Na página 59, vocês têm um quadro comparativo. Então, quais foram as revoltas nativistas? Revolta dos Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Filipe dos Santos. Essas foram as revoltas nativistas. Quais foram as revoltas emancipacionistas? Duas. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana não estão nessa apostila. Estão na apostila 2. Nós vamos finalizar a parte de Brasil, vocês devem estar observando, nós vamos finalizar a parte de Brasil em cima das revoltas nativistas. Porque a partir da página 63, nós vamos dar uma pausa em Brasil e vamos voltar para a história geral, tá? Então, vamos começar a nossa análise de revoltas nativistas, onde vamos começar com um conceito. Então, revoltas nativistas. Revoltas que contestavam aspectos específicos do pacto colonial, não propriamente falando em independência, possuindo, portanto, um caráter regionalista. Vou tentar simplificar para vocês. Para as revoltas nativistas, as motivações foram problemáticas locais em cada província. O pacto colonial não era o problema em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Para nenhuma dessas revoltas que nós vamos analisar a partir de agora, a separação de Portugal, a separação da metrópole, era um dos objetivos. Os objetivos se passavam por resolver problemas imediatos, localmente falando. Enquanto a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, as revoltas emancipacionistas, criticavam o pacto colonial e queriam
a separação do Brasil em relação a Portugal, as revoltas nativistas, elas tiveram como motivador problemáticas locais. Ok? Então, esse é um ponto de diferenciação importante. As revoltas nativistas, por isso o nome, né? Por questões nativas do Brasil, não contestavam o domínio de Portugal sobre o Brasil. Alguma dúvida nessa diferenciação? Ok para vocês? Professor, você pode repetir as rebeliões nativistas? Quais eram? Não, o motivador Ah, delas. tá. O motivador das nativistas foram questões locais, tá? Porque aí eu preciso ir para o quadro, para você entender. É isso que nós vamos fazer agora. Então, assim, para essas rebeliões, para essas revoltas que nós vamos analisar a partir de agora, as questões políticas, econômicas, locais, acabaram motivando o levante, os levantes. Aí nós vamos ter que analisar caso por caso agora. Ok, Eduardo? Ok. Ok. Bom, o que nós vamos fazer agora? Então, eu acho que todos já fizeram as anotações desse slide. Nós estamos entrando nos 9, 10, vamos entrar agora nos 10 minutos finais, daqui a pouquinho. Então, assim, ó, eu vou parar com a apresentação e eu vou trazer agora para você este quadro aqui, que é o que você vai preencher, tá? Então, aqui eu tenho as revoltas nativistas e aqui eu tenho o quadro preenchido para você, ok? Então, vamos lá preencher junto. Eu vou dar um tempo, logicamente, esse restante de horário para você. Eu vou deixar você preenchendo, vou estar aqui, logicamente, nesse período. E, presta atenção, na nossa próxima aula, nós vamos analisar e eu vou explicar cada uma das revoltas. Ok? Então, mãos à obra aí. Revolta dos Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates. Deixa eu ver aqui um detalhe. Deixa eu ver se eu consigo colocar todas aqui. Não, não vai conseguir todas não, tá? Então, anotem aí as primeiras e a gente termina na próxima aula. A gente está entrando nos 10 minutos finais. Deixa eu ver se de Guerra dos Mascates tem mais... Apesar de estar cortando lá o inicinho, mas não cortou nada das informações, tá? Da revolta dos Beckman. Então, eu vou deixar as 3 aqui na tela para vocês. Podem preencher o quadro da página 59. Eu vou estar aqui online, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar. E não saia antes de eu fazer o print da chamada. Eu vou tirar essa tela, colocar a tela de chamada e fazer o print.
Pessoal, eu posso tirar a revolta dos Beckman para colocar a revolta do Felipe dos Santos? Só um segundo, já tô terminando. Pode. Ok. Pessoal, dá o joinha aí para mim. Eu posso tirar a revolta dos Beckman e baixar? Ok, Caio. Ok, João André. Ingrid também, ok. Tem uns que não estão manifestando. Eu vou baixar, hein? O Antônio também, Giovana também. Então vou lá então. Arthur também. Então tá aí, ó. Coloquei a revolta de Felipe dos Santos para vocês também. Opa, peraí.
Pessoal, então entramos no minuto final agora. Eu vou tirar, tá? Se você quiser tirar o print aí, tirar a foto para terminar. De qualquer forma, eu vou voltar nesse quadro na nossa próxima aula para a gente fazer a análise das revoltas nativistas, tá? Então, vou tirar para eu fazer o print da chamada. Ok? 3, 2, 1, foi. Então, deixa eu só fazer o print aqui rapidinho. Ok, Trindade. Precisa não, tá? Foi o print aqui, tá? Galera, então um abraço para vocês. Entrou gente. Pera aí, deixa eu printar de novo que entrou gente. Então um abraço para vocês, tudo de bom, bom final de semana, tá? Completem o quadro e na próxima aula a gente volta na explicação, beleza? Fechou? Tchau para vocês.